E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Tá difícil fazer futebol no Brasil, não tá? A gente conversa já já. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? É preciso ter muita paciência para assistir futebol, para aqueles que fazem futebol, que falam de futebol. Por quê? Rapaz, eu não sei se há explicação para isso, mas se há explicação, o que eu vou dizer aqui é: os árbitros estão metendo a mão, roubando, roubando mesmo, na cara de pau, mesmo que haja controvérsias, mesmo que hajam provas materiais, mesmo que hajam vídeos, lances repetidos, vai e volta por 4 minutos, e mesmo assim os árbitros decidem a não fazer a coisa certa, e sim aquilo que ele traçou ou combinou antes de entrar em campo. Eu não posso acreditar que isso seja erros. Porque um erro, quando você comete, e que alguém diz, pá, aquilo ali tá errado, e prova que está errado, cara, porra, me desculpe. Vai lá e reconhece o erro. Mas quando aqueles fatos acontecem, e que o árbitro comete aquele erro, pode, é sujeito? É. Mas que tem uma revisão, e ele observa que houve realmente uma precipitação da parte dele, e ele vai lá e diz, olha, corrigi isso aqui. Mas alguns árbitros no futebol brasileiro continuam insistindo, persistindo em querer destruir o futebol brasileiro. E nós estamos vendo aí as bets da vida, né? Então, quem decide o resultado de um jogo é os jogadores. A sua qualidade técnica, a sua competência, né? Toda a estratégia montada por ambos técnicos, qualidade de atleta, investimento salarial e qualidade melhor. Mas quem decide, depois de tudo isso que eu falei, não é nada disso aqui. É o árbitro que já sai do vestiário dizendo quem vai ganhar hoje é o Grêmio. Ah, mas se o Bahia jogar melhor, fizer o gol. Não, mas quem vai ganhar é o Grêmio, porque tem um esquema aí que é o Grêmio que vai ganhar. Porque eu não acredito que isso seja só um erro casual, em que o cara comete um erro. E hoje, com o VAR e todas as câmeras, que são os celulares que estão no estádio, observa todo o detalhe do lance, faz o recorte e mostra para o Brasil e para o mundo. Mas os árbitros continuam insistindo em não é cometer erros, em mudar resultado de jogos. E não há paciência para isso. A ponto do técnico Mano Menezes dizer assim: não pode ser só de um lado, só ser contra um time. Tem que ser a favor também. O técnico do time adversário disse: não pode roubar só de um lado também. Só a gente tem que também ter que ser beneficiado pelo roubo. Então, o que é que acontece com isso, gente? Rapaz, é meio complicado você estar aqui falando sobre esse assunto e não. É complicado, a gente fica sem saber o que falar, a não ser isso. Os árbitros estão metendo a mão no futebol brasileiro. Não há explicação nenhuma para isso. Não há como você dar explicação para isso. Árbitros tendenciosos que entram em campo para mudar o resultado do jogo, para acabar com a qualidade técnica de toda a estrutura montada, todo o investimento montado. Porque é impossível. E o que é que gera com tudo isso?
Quando essas coisas acontecem, gera um clima de insatisfação dos atletas, que terminam, por conta disso, tomando cartão vermelho, gerando briga, gerando raiva de campo. Então os árbitros estão acabando com o futebol brasileiro. Daqui um dia, não vai precisar de árbitro mais dentro de campo. A bola vai rolar e vai ter um sistema. Esse sistema é que vai detectar se foi falta ou não foi. Não precisa do árbitro. Joga a bola. Jogando. Pronto. Não sei como, mas ali no campo vai ter alguma coisa que, algum mecanismo vai dizer, pip, ele vai apitar. Vai ser eletronicamente. Vai acabar com o juiz no futebol brasileiro. Só, uma hora vão inventar isso. Acabar com o juiz de futebol brasileiro. Criar um sistema de computador mesmo, para marcar falta. Bandeirinha, marcar impedimento. Vai ter isso no futebol brasileiro. Vai ter que ter, não sei se já existe lugar do mundo, mas uma hora alguém vai pensar nisso. Porque está inviável você praticar esporte no futebol brasileiro. Um bocado de árbitros tendenciosos, um bocado de esquema montado para mudar resultado de jogos. Porque é inacreditável que toda semana tem árbitro cometendo cada erro absurdos, rapaz. Porque toda semana esses caras estão dentro de campo para apitar jogos, deve assistir outras polêmicas em outros jogos, e os caras continuam fazendo na cara dura. E fica aqui difícil você falar de um time que jogou bem ou que jogou mal, quando é o árbitro que cria todo um clima de terror dentro de campo. É complicado, cabra. É complicado. Fica muito difícil você fazer a coisa funcionar certa. É impossível você fazer um esporte desse jeito. Na 10ª rodada agora aconteceu, o Fluminense meteu 2-0 no Vasco da Gama. São Paulo perdeu do Mirassol, tomou 2-0 dentro de casa do Mirassol. Isso é muito bom. Gosta disso aí. Isso aí eu gosto. O Mirassol não levou nome de nada, em consideração em nada, foi lá e meteu 2-0 no São Paulo. O Atlético Mineiro, essa é a verdade. Foi um jogo bem disputado, um jogo bonito de se assistir. Um jogo valeu a pena quem parou para assistir o jogo. Mas é impossível você sair com resultado positivo de um jogo daquele. É impossível você ter uma qualidade, colocar melhor, quando o juiz tendenciosamente está ali para fazer aquilo. O Palmeiras tomou 2 do Flamengo. O Sport empatou de 1-1 com o Internacional. O Vitória perdeu do Santos no Barradão, tá na zona de rebaixamento. E ainda vai ter o jogo, acho que é de Juventude, né? Ainda vai ter o jogo do Juventude que pode empurrar o Vitória mais para baixo. O Fortaleza tomou 2 do Cruzeiro, né? E hoje tem Bragantino e Juventude, e tá faltando Corinthians e Botafogo aqui que eu não tô vendo. O que eu quero dizer, parceiro, é que fica difícil a gente vir para aqui falar de futebol, tentar falar de que partida foi boa, que partida foi ruim, né? Porque eu, como torcedor do Bahia, não quero ganhar jogo roubado. Não vou achar que... A gente pode até falar na esquina, é melhor roubado do que nada. Não, mas a gente não quer ganhar jogo roubado. Eu acredito que nenhum torcedor do futebol brasileiro, de que torce para o seu time, quer ganhar um jogo com consciência de que foi roubado. Porque ele sabe, se a gente for relativizar isso aí, né, ficar achando que isso é normal, um dia é contra. Hoje é a favor e você aplaude e aceita, sem falar, e diz que é beleza. No outro dia é contra você. Relativando essas coisas. Não vale a pena a gente estar aqui como torcedor do Bahia, ou torcedor do Vitória, ou torcedor de qualquer time, tá achando que isso é normal. Não é normal.
entrar em campo, fazer todo um projeto, arquitetar tudo e mover um monte de torcedores, dinheiro em jogo, para ir um cara vestido de fila de uma puta entrar no campo sozinho e dizer: quem vai ganhar esse, eu entrei para fazer isso. É difícil, cabra. Não faz sentido isso, não. E são erros repetidos do futebol brasileiro com o árbitro. São erros repetidos. Tá difícil você fazer futebol. O cara, mas que não tem noção do que é o investimento para se montar uma equipe, para se disputar um campeonato. E o árbitro vai lá e muda o resultado de um jogo. E muda o título de um time. Tira o título de um time. Por que tira um título? Vai para uma final, o cara vai lá e erra e deu um título ao outro. Todo o investimento que se teve o ano todo, com trabalho, com toda a estrutura, com funcionário e tudo, é uma mega estrutura para ver um fila de uma puta entrar em campo e mudar o resultado de um título, o resultado de um jogo. Porque ao mudar o resultado de um jogo, você está mudando o acumulado para o título daquele time. O Grêmio continua lá embaixo. Não, o Grêmio subiu. É o Santos que venceu, mesmo assim continua lá embaixo. Então fica difícil fazer futebol desse jeito. É impossível fazer futebol desse jeito. O jogador do Grêmio pisa na mão do goleiro do Bahia e no braço. Ele deixa o pé esquerdo, pisa na mão e o pé direito ainda arrasta no corpo do jogador do Bahia, que é o goleiro. Ainda pisa na mão do goleiro. Ali, tendenciosamente, ele fez aquilo para confundir e deu certo. Tipo de jogada como essa, seja pro lado do Bahia ou contra, se dá cartão é vermelho pro cara provocar isso. Eu fiquei tão chateado no lance que eu nem vi se ele deu cartão amarelo para Marcos Felipe. Né? Deu pênalti. Não sei nem se ele deu cartão amarelo para Marcos Felipe. Então é difícil pra cacimba você ficar aqui falando de futebol com um bando de ladrão no futebol brasileiro. É jogador envolvido com jogo de aposta, é bandeirinha, é juiz, é um monte de gente envolvida com roubalheira. O paizinho que só tem gente que se associa, tem um sangue, o DNA de ladrão. Mas tudo isso é por conta da impunidade. O paizinho, fila de uma puta pra só ter gente envolvido pra querer tirar proveito e no futebol também. É no geral, parece até que tem o DNA de ladrão, o DNA de querer se dar bem. Em tudo que faz é pra roubar. Desculpa aí, galera. Valeu. O Vitória perdeu dentro de casa ontem. Entra na zona de rebaixamento, perdeu pro Santos, apesar de ter jogado futebol bonito, mas nem sempre o futebol bonito ganha. Né? Ganha aquele que aproveita a jogada. Ou aquele time que tem o juiz para mudar o resultado do jogo. Nem sempre quem joga bem é quem ganha. Nem sempre quem joga mal é quem perde. Mas uma coisa é certeza: quando o juiz quer mudar o resultado de um jogo ou dizer que A vai ganhar, ganha. Santos mesmo ganhando, continua na zona de rebaixamento, Vitória também. E hoje, tem um jogo hoje, que é Bragantino e Juventude às 20 horas. O Bragantino ganhando, vai o Vitória descer mais uma casa. Que o Bragantino está com 8 e ganhando vai para 11. O Vitória, que é o 17º, vai para 16º, né? O Vitória vai para 18º, o Santos vai para 19º e desce o Botafogo. Porque se o Juventude ganhar, ele sai da zona e empurra o Fortaleza. E o Vitória desce mais uma casa, o Santos mais uma casa. Mas está aqui a indignação, não é de Lúcio só, é de todo o torcedor do futebol brasileiro, toda uma equipe de corpo de futebol brasileiro que quer fazer um futebol melhor. Só que está difícil fazer futebol melhor quando o árbitro entra em campo predestinado e determinado a roubar um lado. Obrigado a todos, um ótimo dia. Né? Sacanagem.
Bahia Internacional, quarta-feira, pela Libertadores. Segure, Bahia.